juiz a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis vão poder ser convalidados pela própria administração. O que é convalidar? O nome ajuda. Convalidar é tornar válido. É pegar um ato que é inválido e transformar esse ato inválido em ato válido. Então, eu tenho um ato, esse ato ele tem um defeito, só que aí foi passando o tempo, se percebeu o defeito e resolveu se convalidar. Um ponto importante para a sua prova. A convalidação tem efeito ex tunc ou ex nunc? Tunc. Por que o efeito é tunc com T? Porque na convalidação eu estou consertando este ato daqui. Eu estou consertando esse defeito para tornar esse ato plenamente o quê? Válido. Porque pensa comigo, é raciocínio lógico agora também. Se a convalidação, o efeito fosse ex nunc, sabe o que estaria acontecendo na verdade? A anulação desse ato e a produção de um outro ato. Não é isso que está acontecendo. Imagina o seguinte, exemplo, esse ato daqui, ele foi feito no dia 1º de outubro de 2023. Aí, no dia 10 de janeiro de 2024, se percebeu o erro. O que a convalidação vai fazer? Vai consertar o defeito desse ato daqui e o ato é como se desde o início, agora ele fosse o quê? Válido. Porque se o efeito fosse ex nunc, eu estaria anulando esse ato e produzindo um novo de 10 de janeiro de 2024 para frente, mas não é isso que acontece. A convalidação é consertar um ato anterior. Só que vamos lá, existem defeitos que são sanáveis, que dá para corrigir, e existe defeito que é sanável, que não dá para corrigir. E isso daí vai misturar com um slide que a gente viu lá na aula, sei lá, retrasada. Lembra dos requisitos do ato administrativo? Eu vou apagar isso aqui, só para poder voltar para lá, e depois eu volto para cá de novo. Então, deixa eu só apagar esse ponto daqui. Vê só. Nesse slide daqui, ó, pode ser o superior dele. Pode ser ele ou ele é o superior. Os requisitos do ato administrativo que a gente viu há 500 anos atrás, a gente viu que requisito é aquilo que o ato tem que ter para ser considerado válido. Aí lembra que a gente viu que alguns atos têm defeitos? Aí a gente estudou alguns defeitos de competência, de finalidade, de forma, de motivo, de objeto. Então existem defeitos. Só que alguns defeitos dá para consertar, alguns defeitos não. Defeito de competência e defeito de forma é chamado de defeito sanável. Se é sanável, dá para consertar. Defeito sanável. Agora, qualquer defeito que aparecer de finalidade, de motivo e de objeto, tudo que eu coloquei aqui com X é porque não tem conserto. É chamado de defeito insanável. Quando o defeito ele é insanável, concorda que a irregularidade, a nulidade daquele ato é relativa ou absoluta? Absoluta. Quando algo não tem conserto, a gente diz que o ato é nulo. Ato nulo é quando o defeito daquele ato é insanável. Não tem conserto, é uma nulidade absoluta. Logo, se o ato é nulo, só tem uma única opção para aquele ato. Qual é a única opção? Eu vou ter que gerar a extinção desse ato, já que ele é nulo. E como é que vai ser o nome da extinção? Anulação. Então, para o ato nulo, só tem uma opção. A opção é anular. Então, beleza. Qualquer defeito que aparecer na sua prova de finalidade, exemplo, um desvio de finalidade, ato nulo. Então, o chefe removeu por vingança, isso é desvio de finalidade. Ato nulo, eu vou ter que anular aquele ato. Feriu a teoria dos motivos determinantes, ato nulo, eu vou ter que anular.
Eu pratiquei tortura, um objeto não previsto em lei, vai ter que anular aquilo dali. Então, qualquer defeito de finalidade, motivo e objeto não tem conserto. Obrigatoriamente vai ter que existir a anulação. Vai ter exceção. É a exceção? Vou chegar, vou chegar. É, eu vou chegar, vou usar exatamente esse exemplo. Vou chegar, exatamente esse exemplo. Então, primeira pergunta. A administração, se pratica um ato e esse ato tem um defeito, esse ato pode ser consertado? A resposta é depende do defeito. Existem defeitos que são tão graves que o ato é nulo. Quais são os defeitos graves que não têm conserto? Qualquer defeito de finalidade, de motivo e de objeto que aparecer na sua prova, não tem conserto, o ato é nulo, só tem uma opção, que é a opção de anular. Agora, quando o defeito é sanável, é porque eu posso corrigir, eu posso consertar, então eu posso convalidar. Então, a convalidação só existe nos defeitos de forma e nos defeitos de competência. Até no aulão ontem, eu disse assim, ó, um exemplo bem simples de você lembrar o que eu posso convalidar é, lembra, eu só convalido se eu tiver foco. Você só convalida alguma coisa se você tiver foco. O que é foco? Os defeitos de forma e os defeitos de competência. Então, só defeito de forma e defeito de competência que pode vir a ser convalidado. Então, vamos para um exemplo aqui. Ó. Imagina a estrutura administrativa. Aqui está a autoridade 1, que eu vou chamar de A1, e imagina que aqui está o chefe da autoridade 1, que bora chamar de A2. Então, A1 e A2. E imagina, estou inventando aqui, tá? Imagina que quando eu, particular, faço um pedido, a função de A1 é fazer um resumo do que eu pedi, encaminhar esse resumo ao superior, para o superior dar uma decisão. Estou inventando qualquer coisa aqui. Então, imagina que eu, Ana Cláudia, sou a dona do restaurante. Quero uma autorização para colocar mesas e cadeiras na calçada. Aí imagina que lá na prefeitura funciona assim. A pessoa que me atende, ela só resume o que eu estou pedindo, faz um resumo, manda para o chefe dela e o chefe dela decide se vai autorizar ou não. Só que aí, digamos que no meu exemplo, a própria autoridade 1, ela já deu a decisão. Concorda que esse ato tem um defeito de competência? Porque usando o meu exemplo aqui, a decisão teria que ser dada pela autoridade o quê? 2. Então, esse ato aqui tem um defeito de competência. Só que quando eu receber essa autorização e colocar lá no meu restaurante, começar a colocar mesas e cadeiras na calçada, essa autorização se presume inválida ou válida? Válida, porque ela tem presunção de legitimidade. Só que aí, 6 meses depois, meu restaurante foi fiscalizado e quando viram a assinatura da pessoa, viram que a pessoa que assinou a decisão, ela não tinha competência. Vão ter que anular essa autorização para poder produzir outra daqui para frente ou podem consertar? Pode consertar. Pode ser que a autoridade 2 diga, concordei com o que a autoridade 1 fez. Então, está convalidado. Aí é como se desde o início esse ato de autorização se tornasse o quê? Válido. Então, veja que a convalidação é consertar algo que foi feito lá atrás, não é produzir um novo ato. Então, primeira pergunta, defeito de competência não admite convalidação ou admite? Admite, porque é um defeito sanável. Só que aí vamos para a exceção. É qualquer... Ui. Ele... Exata, é como se ele tivesse feito uma delegação. É mais ou menos assim. Eu sou tua superiora. Desde o início eu poderia te delegar para tu dar aquela decisão, só que eu não dei. Aí tu fez a decisão sozinho, depois de 6 meses eu descobri. Aí eu digo, concordo com o que foi feito por ele. Exatamente. Aí é como se eu fizesse uma delegação posterior. Aí eu convalidei. Só que aí a gente vai para a exceção. Lembra do exemplo que eu dei aqui em sala de aula, do delegado que autorizou a interceptação de comunicações telefônicas? Concorda que esse ato tem um defeito de competência? Aí passou 2 meses da interceptação das comunicações telefônicas. Tem como o juiz concordar com o que foi feito pelo delegado? Não, por uma lógica simples. Apenas o juiz pode fazer interceptação de comunicações telefônicas.
Pode essa autorização ser dada por outra pessoa? Não. Então, aquela competência é uma competência do tipo exclusiva. Deixa eu apagar isso daqui. Vou apagar aqui a cassação só para poder chegar e fazer esse resumo. Se cair na sua prova assim, ó, defeito de competência. Então, ele está falando aqui do defeito. Não, aqui não é não. Não. Defeito de competência. Se perguntar seco na sua prova, defeito de competência não pode convalidar ou pode? Pode. Então, defeito de competência pode convalidar. E você vai responder assim, porque poder convalidar é a regra. Porque, via de regra, um defeito de competência é um defeito puramente sanável. Só que você vai lembrar de uma observação. Qual é a observação? Se a competência for do tipo exclusiva, se a competência for exclusiva, não vai admitir convalidação. Por que não vai admitir convalidação? Porque competência exclusiva entra num pouco do cenoura que vocês estavam falando aí. Não admite delegação. Pensa comigo o seguinte: lá no início, o juiz poderia ter deixado o delegado decidir se autoriza ou não a interceptação de comunicações telefônicas? Não. Então, se o delegado autorizou, tem como depois o juiz concordar com o que foi feito pelo delegado? Não, porque a autorização de interceptação de comunicações telefônicas é competência do tipo o quê? Exclusiva. E competência exclusiva não admite delegação. Então, não tem como o juiz concordar com o que foi feito por outra pessoa. Se não tem como ele concordar, não pode ser feita a convalidação. Então, caiu na sua prova. Defeito de competência pode convalidar? Pode. Pode sim, porque poder convalidar é a regra. Agora, se disser na sua prova, qualquer defeito de competência admite convalidação. Aí não, porque eu não posso convalidar se a competência for do tipo exclusiva. Porque se a competência é exclusiva minha, só eu posso fazer. Não posso concordar com o que foi feito por outra pessoa. Então, o que vai ter que ser feito? Anular o ato da pessoa e produzir um novo ato daqui para frente. Depende. Não, depende. Se ele perguntar seco, defeito de competência admite convalidação. Certo. Por quê? Porque a gente tem que responder de acordo com a regra. Então, se vier seco, o defeito de competência admite convalidação. Sim, admite. Agora, se disser qualquer defeito de competência, por ser sempre um defeito sanável, vai poder ser convalidado. Aí não, porque a gente tem que lembrar que eu não posso convalidar se a competência for do tipo exclusiva. Só essa, de competência só. Tem uma exceção também, vou colocar. Ah, não, nem se incomoda. A pergunta dele foi assim, ó. A gente tem que saber se a competência é exclusiva ou não, vem escrito na questão. Porque você não tem assim, ó, se fizer isso, como é que eu vou saber se é competência exclusiva ou não? Vem escrito na questão, nem se incomoda. Aí sim, por quê? Aí sim, por quê? Porque isso é cobrado nas outras matérias da sua prova. Por exemplo, no teu questionamento, se ele falar interceptação de comunicações telefônicas, isso é matéria de prova. Então, aí tu tem que saber que é competência exclusiva de quem? Do juiz. Mas tem que ser assim, algo muito gritante que caia no teu edital. Porque se ele falar de ato interno, a gente não tem obrigação nenhuma de saber. Então, num caso desse, beleza, vocês teriam que saber porque é assunto até de outras matérias, de penal, de constitucional e assim por diante. Mas de resto ele fala. De resto ele fala. Vai ser nulo. Vai ser nulo. Foi uma aposta, foi isso aí? Foi? Ah, tá. É o quê? Não, pelo amor de Deus. Pelo amor. Ela toma só escondido, que ela sabe que eu vou brigar. Misericórdia. Eu tô me sentindo uma tiazona chata falando do energético, mas é porque eu não acho que isso pode fazer bem algum à pessoa. Bem, não faz. Não. Mas deve fazer um mal do cacete isso daí. Não é um negocinho assim, não deve ser um mal horroroso isso daí.
Tem gente que morre com isso daí. Se bem que morre com tanta coisa, né, não? Morre de todo jeito, né, não? Bora meter o louco, não é isso? Vamos meter o louco agora e pronto, né? Morre com tudo, né? É? É. Tá. Não, pelo amor de Deus, eu não gosto dessas coisas. Não. É o quê, menino? Quem não rouba não conquista. Adorei isso daí. Eu não tinha a mínima condição. Imagina se eu viesse para aquela aula de ontem de energético. Vocês não entenderam uma palavra que eu disse. A gente saiu daqui de 6h30. Eu purinha, imagina se eu tivesse adulterada com alguma coisa, né? Caiu na sua prova. Defeito de forma, posso convalidar ou não posso convalidar? Posso, porque convalidar é a regra, porque o defeito de forma, via de regra, é um defeito sanável. Só que se é regra, tem a maldita da exceção. Observação. Se a forma for considerada, se a forma for considerada indispensável para a validade do ato, se a forma for considerada indispensável para a validade do ato, eu não vou poder convalidar. Vou dar exemplo, tá? Não se incomoda nisso aqui, não. Forma considerada indispensável à validade do ato. Se ela for considerada a validade do ato, lembra que eu não vou poder convalidar. Vocês estão com frio. Era frio não, né? Não, tá. Não, tá não. Hoje tá tranquilinho. Eu tô com calor aqui. Eu também, tá. É clima de montanha. Ó, defeito de forma pode convalidar. Agora, se a forma for considerada indispensável para a validade do ato, eu não vou poder convalidar. Vou te dar um exemplo bem simples disso daqui, só para a gente visualizar. Imagina que foi feita uma lei e a lei disse que deveria ser feito um decreto. Concorda que decreto é a forma? Para explicar alguma coisa da lei. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Lá na lei de licitação, que vai ser a nossa semana que vem, vai ser bem tranquilo. Semana que vem tem improbidade de licitação em contrato para gente. É bom que é a semana da prova e fica tudo fresquinho para gente, né? Então, né? Pronto, vai ficar fresquinho. Hã? Estou tentando ser positiva, né? Para poder trazer uma. Vê só. A lei de licitação diz assim: todo ano, vê só. Não se incomoda com a parte técnica, que a gente vai ver a parte técnica semana que vem. Mas, às vezes, quando a contratação é de baixo valor, a administração não precisa licitar. Mas o que é baixo valor vai ser falado por um decreto. Aí, o que a lei de licitação diz? Anualmente, vai ser feito um decreto dizendo que é baixo valor. Concorda que decreto é a forma que a lei escolheu para falar o que é baixo valor? Aí imagina que em vez de ser feito um decreto, foi feita uma portaria. Pode? Se a lei disse assim, a lei de licitação disse assim, anualmente deve ser feito um decreto do presidente da República dizendo que é baixo valor. Então a lei pediu decreto. Se sai uma portaria, essa portaria é válida ou inválida? Porque concorda que decreto foi a forma exigida pela lei, então decreto é uma forma indispensável à validade do ato. Aí imagina que em vez do decreto fizeram uma portaria. Tem como considerar essa portaria válida? Não, vão ter que anular a portaria para fazer um quê? Decreto. Agora, se a lei dissesse assim, qualquer ato infralegal poderá atualizar os valores, a portaria pode ser considerada válida, sim ou não? Pode. Mas se a lei diz tem que ser feito por decreto, se eu uso qualquer outra forma, essa forma ela vai ser inválida. Na sua prova vai dar esse arrudei todinho? Não. Ele vai pegar só a regra e vai perguntar das exceções sem filosofar muito. Ele vai perguntar assim, ó, defeito de finalidade pode ser convalidado. Finalidade pode? Não. Motivo pode?
Objeto pode, mas competência e forma pode? Sempre não. Não pode se a competência for do tipo exclusiva. E não pode se a forma for considerada indispensável à validade do ato. É isso que ele quer. E lembra que o efeito da convalidação é para frente ou para trás? Para trás. O efeito é ex tunc. Eu não estou fazendo um novo ato. Eu estou consertando o ato anterior. Oi? Hã? Mas em qual sentido a desapropriação? Ah, sim, nesse exemplo daqui, sim, exatamente. Pode ser por decreto ou por lei. Então, imagina, foi feita uma portaria desapropriando a casa de João. A portaria não é válida, porque a lei diz que a desapropriação tem que ser por decreto. Adorei o exemplo, vou começar a usar em sala de aula. Atenta também. Aí teria que ser anulado, né, que tu tá pensando, né? É, mas aí depende que às vezes a lei me deixa certa margem de liberdade. Mas nesse caso daí, ó, se eu ferir a lei, ele vai ser anulado e vou produzir um outro ato. Pela legalidade e porque a forma é indispensável. Perfeito o raciocínio. Perfeito. Vou usar o teu erro agora de exemplo de sala de aula. Aí é que é um problema. Por quê? Deixa eu voltar lá. Já tiraram a foto disso aqui, tudinho? Tira a foto para poder ir lá no negócio. Eu vou te responder, tá? É só porque é no outro slide, aí eu vou ter que apagar aqui. Nulo, porque vai ter que ter anulação. Invalidade absoluta. Ah, tá. Deixa eu sair. Posso apagar agora esse? Vocês, como oficial, vocês vão para a rua também ou vocês ficam mais administrativos na atividade? Quer ir para a rua? Mais fiscalizar. Vocês não vão muito para ativa, não, né? Vai? Vocês são muito corajosos. Vocês são muito corajosos. É bom no carnaval, cara. Ó, vocês devem saber. Eu olho pro. Alguém aqui que é. Vocês, vários de vocês são policiais militares, né? Alguém aqui já foi pro carnaval de Olinda? Cara, eu tenho um dó quando eu vejo que primeira roupa é quente e passa tanto bebo tirando onda e tu só olha, né? Minha gente, não tem o que fazer, né? Lá em Olinda, os bebos tudinho tirando, passando dizendo fantasia bonita, hein? Fantasia bonita, você só deve escutar isso, né? Isso dos bebos, né? É. Vê, respondendo a tua pergunta agora. Voltei para a lei do processo administrativo, para aquele slide. Em decisão na qual se evidencie não acarretar lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiro, os atos que apresentam defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. O poderão dá a entender que é um ato do tipo o quê? Discricionário. Então, se pedir o texto da lei, poderá convalidar. Mas o que, que a doutrina entende? Que pelo princípio da eficiência, o que, que é mais econômico? Gerar a anulação e produzir outro ato ou convalidar? Convalidar. Então, pelo entendimento da doutrina, sempre que der para convalidar, o ato deve ser convalidado em prol do princípio da eficiência. Mas, de acordo com o texto da lei, poderá. E na prova, Deus sabe. Às vezes ele coloca o texto da lei, então o ato pode ser convalidado pela própria administração, sim. Mas vai que ele elabora mais e diz assim: segundo a doutrina, esta entende que a convalidação é um dever de acordo com o princípio da eficiência. Sim, porque é mais econômico para a administração. Aí depende de como cai. Fechado Atos? Foi tranquilo, Atos, não foi? Foi 3 aulas, foi tranquilo.
Acabou Atos, mas não acabou. A ideia é doida, né? Por que acabou e não acabou? Porque o próximo assunto é controle. E controle ainda tem a ver com atos, mas aí a gente vai depois do intervalo, né? Que tocou trinha, é ótimo. Tocou, a gente volta já já. Vê só. Assunto novo que é velho. Como assim assunto novo que é velho? Controle é um assunto enorme, mas vai ser rápido. Eu só estou falando frases contraditórias. Vamos lá. Por que é um assunto novo que é velho? Que a gente já vem estudando controle desde organização administrativa. A gente só não tinha separado em um assunto específico. E por que é um assunto enorme, mas vai ser rápido? Porque a gente já estudou quase tudo de controle, só que a gente estudou em doses homeopáticas em outros assuntos. A gente já sabe que controlar é fiscalizar. Aí, por exemplo, tem esse slide aqui, ó, que fala que existe controle interno, controle externo, controle de legalidade, controle de mérito, anulação e revogação. Concorda que a gente já viu isso aqui tudinho, ó? Já viu controle interno, controle externo, controle de legalidade, controle de mérito, anulação e revogação. Isso aqui é um monte de informação, só que agora a gente já viu e fica muito mais fácil, que a gente viu dentro de outros assuntos. Só que eu quero aproveitar esse slide daqui para fazer uma revisão com vocês do seguinte. Ó. Imagina que eu tenho aqui, por exemplo, a união. Eu tenho aqui a união, aí eu vou colocar aqui na união a presidência da República. Aí vou colocar aqui, por exemplo, o Ministério da Previdência. Ministério da Previdência. Vou colocar aqui do lado uma autarquia, que no meu exemplo essa autarquia vai ser o INSS. INSS. Vamos misturar assuntos, vamos misturar um monte de coisa que a gente já estudou. União é um órgão ou é uma pessoa? É uma pessoa. E quando eu tenho a presidência da República e o Ministério da Previdência, eu tenho uma pessoa diferente da União ou faz parte? Então aqui eu tenho órgãos. Aqui eu tenho órgãos e a União é uma pessoa. Quando eu tenho uma pessoa que reparte internamente as funções entre os diversos órgãos, como é o nome desse fenômeno que está existindo aqui? Desconcentração. Então, fenômeno da desconcentração. Beleza. Deixa eu te perguntar uma coisa. Existe hierarquia aqui da Presidência da República em relação ao Ministério da Previdência? Existe. Então, o presidente pode fiscalizar o ministro da Previdência? Sendo repetitiva, é um controle sem hierarquia ou com hierarquia? Então, é um controle hierárquico. Vamos seguindo para cá. O INSS, que é uma autarquia, é um órgão ou é uma pessoa? Pessoa. Pessoa que pertence à administração indireta. É uma pessoa, é a mesma pessoa da União ou é uma pessoa diferente? Então, é uma pessoa passando atividade para outra pessoa. Como é o nome desse fenômeno? Descentralização. Nessa descentralização aqui, existe hierarquia entre a União e entre o INSS? Existe hierarquia? Não, porque não existe hierarquia entre pessoas diferentes. Mas existe uma ligação entre eles, sim ou não? Existe. Como é o nome dessa ligação? Vinculação. Aí eu te pergunto, o Ministério da Previdência vai poder exercer uma fiscalização em relação ao INSS, sim ou não? Sim, sim. Só que esse controle é um controle com hierarquia ou sem hierarquia? Aí o nome desse controle vai ser controle hierárquico? Vai ser controle o quê? Finalístico, só que tem os sinônimos. Eu quero todos agora. Que pode ser chamado também de tutela ou de supervisão ministerial. Supervisão ministerial. Só para poder, uma curiosidade, por que é uma supervisão ministerial? Porque nesse caso, especificamente a fiscalização está sendo feita por um ministério. Só por isso que o nome é supervisão ministerial. Você lembra disso aqui tudinho que a gente fez uma tabela de desconcentração e descentralização há um tempão? Deixa eu só misturar com 1 centavo de constitucional. Quando eu falo aqui em Presidência da República e Ministério da Previdência, eu estou falando em Poder Legislativo, Executivo ou Judiciário? É porque essa pergunta a gente não estava esperando, né? Que eu misturei com constitucional. Quando eu falo em Presidência da República e Ministério da Previdência, é Legislativo, Executivo ou Judiciário?
Executivo. E quando eu falo no INSS, o INSS está julgando, legislando ou administrando? Então também é poder o quê? Executivo. Massa, beleza. Então isso aqui foi uma revisão. Só que deixa eu te perguntar, esse controle hierárquico daqui, que é o controle da Presidência da República em relação ao Ministério, é um controle externo ou interno? Interno. Controle interno. Beleza. E esse controle